teológica da Trindade, mas embora seja uma questão teológica, nós vimos pouco da teologia sistemática e mais modelos ou analogias para nós entendermos a questão da Trindade e as suas aplicações para o modo como nós nos relacionamos com Deus e como Deus se relaciona com o mundo. Bom, então, que é o foco da nossa aula de hoje, o autor e sua história. Tudo que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou passando para vocês, não são ideias originais. Vocês precisam entender isso. Eu tenho falado. São ideias do livro do Joe Rigney, né, que eu tenho compilado, que eu tenho feito capítulo a capítulo. Esse é o capítulo 2. Coisas da Terra. As coisas da Terra. Eu indico que você compre, procure lá no Kindle. Às vezes está em promoção, às vezes está barato. Você pode comprar também lá no João. É um livro muito bom, vai te engrandecer demais e nós vamos passar o ano com ele, né? Então vai ser um bom investimento para você. Lembrando-nos da aula da Trindade, a indicação literária que eu tenho, inclusive o pastor Alberto usou no nosso retiro de carnaval há 2 anos, é o Deleitando-se na Trindade, né? Então você pode procurar esse livro, também da editora Monergismo, Deleitando-se na Trindade, que vai ter muitas das questões que eu falei para você, modelo psicológico da Trindade, modelo familiar da Trindade, pericorese. Então todos esses conceitos estarão lá. Então são as 2 indicações que eu tenho para você, tá bom? Deleitando-se na Trindade e as coisas da Terra, para você acompanhar também as nossas aulas. Estamos no capítulo 2 e vamos pensar nas aplicações da teologia ao modo como Deus se relaciona com este mundo. Revisando, 3 lições em geral nós podemos tirar da aula passada. Deus é autossuficiente e feliz em si mesmo. Então a Trindade nos mostra como Deus ele tem plenitude, ele é pleno no que ele é pleno em prazer, ele goza de si mesmo e da sua glória eternamente. Esse Deus criou o mundo não por uma necessidade que ele tinha, mas ele criou o mundo porque ele quis compartilhar da sua glória, né? Então ele criou o mundo, usando um termo teológico, ex nihilo, ele criou do nada. Não foi de nenhuma matéria, ele não organizou uma matéria que já existia, ele não é um demiurgo, né? Um relojoeiro que organizou as peças que já existiam. Não, ele criou do nada. É a sua força, é a sua alegria, é a vontade do seu amor em compartilhar que cria e faz a criação vir à existência. Romanos 4,17 fala isso. Por meio da sua palavra as coisas vieram a existir. E Deus, e aqui tem outro nome, cada questão aqui que nós estamos revisando, esses 3 pontos, tem nomes teológicos, nós vamos falar deles. Mas esse mesmo Deus que criou é o Deus que sustenta a cada momento sua criação. Né? Hebreus capítulo 1, pela palavra do seu poder, ele sustenta este mundo que ele criou. Então, ele não deixou esse mundo à deriva, nós não somos deístas, ele não deu a corda e deixou o mundo funcionar. Não, ele atua de maneira presente e contínua na sua criação. Então vamos colocar em termos teológicos esses 3 pontos que fazem parte da revisão. Deus é autossuficiente e feliz porque ele é uma trindade. Ele é um Deus triuno e todos aqueles aspectos que nós já mencionamos. Deus criou, então ele é criador. Então nós devemos nos reconhecer o mundo que está ao nosso redor como criação de Deus. Isso tem muitas implicações. E o fato de Deus continuar agindo na criação, dentro da doutrina sobre Deus, é o que nós chamamos de providência. Bom, é sua providência ativa todos os dias sobre a criação. A pergunta que nós nos fazemos, pensando que Deus... lembra que nós estabelecemos a base de tudo é a Trindade. Então essa é a base metafísica, é a base de conhecimento e de sentimento do cristão. Deus existe e Deus é um ser triuno. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, com todos os aspectos que já mencionamos. Agora, onde está Deus? E a pergunta é essa: onde está Deus em relação a nós? Onde está Deus em relação ao mundo? E aqui nós temos uma dupla resposta para isso. Deus está no céu, e as nomenclaturas bíblicas para o céu, para o alto, para o elevado, referem-se a uma altitude em relação ao mundo. Então ele está muito para além do mundo. É uma metáfora geográfica, não é isso? Então Deus está muito superior a nós, os seus pensamentos não são os nossos. Então, assim como o céu se alteia da terra, assim Deus difere de nós. Então ele está no céu. Então, em relação a nós, em relação às criaturas, ele está muito acima. Porém, ele está conosco, tá bom? Então,
Em relação ao céu, em relação à sua ação, nós temos uma metáfora de descida. Ele está conosco. Lá em Atos 17, Paulo fala, ele é reconhecido entre os homens, se bem que ele não está longe. Os homens tateiam e percebendo que Deus não está longe, ele pode ser percebido na criação. Desliguem aí o áudio, por favor. Então, Jonathan Edwards, ele tem um sermão muito interessante, eu não sei se está traduzido. Deus está em todo lugar, o nome do sermão. Por favor, pessoal, desliga o áudio aí do Skype. Eu posso desativar? Certo. Vou usar a vara aqui, se ligar de novo. Então, destaco aqui 2 trechos do sermão do Jonathan Edwards, Deus está em todo lugar. Então, vou citar para vocês aqui. Deus está no exercício contínuo de seu poder e sabedorias infinitos em toda a criação. Cada momento requer um ato contínuo de poder infinito para sustentar a existência das coisas. Então, na providência, no fato de Deus continuar sustentando a sua criação, nós percebemos esse exercício de poder. Então, resumindo, eu tirei esse outro trecho, Deus não apenas está em todo lugar. Então, a sua onipresença não é apenas o fato dele estar presente no seu ser em toda a criação. Ele está. Ele não é toda a criação. Se ele fosse toda a criação, nós teríamos aí então uma teologia panteísta, né? Deus é tudo. Essa ideia panteísta, se você acha que é muito complicada, ela está muito presente nos animes, né? Eu falo animes, não é animes não. Eu falo nos animes japoneses. Por exemplo, o Fullmetal Alchemist, você percebe uma ideia panteísta. Um é tudo e tudo é um. Tudo se resume a um sistema só. Então, a onipresença de Deus dentro da teologia cristã não é panteística. É o fato de que ele está na criação. Mas Edwards, ele pontua que não é só estar, não é só sua presença metafísica. Ele está trabalhando. Deus não está apenas em todo lugar. Ele está em todo lugar trabalhando. Então, Deus é um Deus que nós pensamos, ele descansou no sábado, ele descansou no último dia, mas ele continua trabalhando. Por isso que o trabalho faz parte da vida humana, no sentido de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós nunca podemos parar de trabalhar, porque Deus está sempre agindo e trabalhando, e pensando, e talhando, e recuperando, e matando, e renovando a face da terra. Nós temos o Salmo 114, que fala de maneira belíssima sobre isso. Então, o tema desse capítulo, é bom entendermos qual o tema. Ele vai se referir a problemas muito complexos dentro da teologia, dentre eles 2, que estão interligados. Aquele velho problema: se Deus é soberano, se Deus controla todas as coisas, onde cabe a minha responsabilidade como ser humano? Penso que todo mundo já se defrontou com esse problema, ao qual nós damos nomes, respostas, como arminianismo, como calvinismo, como molinismo, mas lembre-se, não é uma aula de teologia sistemática aqui, então não vou explicar todos os termos para você. Mas encontra-se em tensão dentro das Escrituras os termos ou os fatos de que Deus é soberano, de que Deus rege todas as coisas e ordena todas as coisas, e o fato de que eu sou responsável por minhas ações. Isso vai desaguar na questão do problema do mal. Já fizemos uma live sobre isso, e a questão de que se Deus pode extirpar o mal desse mundo, se Deus pode e é bom o suficiente para isso, por que ele não faz? Então é um questionamento intelectual para o cristianismo. Então nós vimos que é um questionamento que só o cristão pode fazer, porque só ele tem categorias morais e metafísicas para se perguntar isso. Um ateu não pode alegar o problema do mal. Então a resposta dada, e fazendo uma conexão com a ideia da Trindade, com tudo isso que nós já vimos, a resposta dada pelo autor, a resposta dada por John Rigney, encaixa-se dentro de uma metáfora autor-obra. Então é imaginar Deus como um escritor. Não é só imaginar, tem aparato bíblico para isso. Deus é um escritor, ele está escrevendo uma história, nós somos seus personagens, tá bom? Mas nós vamos já chegar nisso. Então,
onde estabelece-se essa tensão, e aqui é uma teologia bíblica, né? Um apanhado, tem muitos mais versículos que estabelecem essa tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Vamos pensar, Deus domina sobre tudo, Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, Efésios capítulo 1, até a queda dos pardais, né, do pássaro mais ordinário para o judeu, é controlada por Ele. As próprias decisões dos reis, é interessante, no dia de hoje, né, nas tensões que estamos vivendo, nos erros e acertos, né, o tempo dirá do que está acontecendo, erros provavelmente, nós percebemos que até nos erros dos reis, nas decisões estranhas, nas decisões de déspotas, como Nabucodonosor, Deus está estabelecendo a sua vontade. Deus rege a decisão dos reis. É difícil pensar nisso, é difícil entender isso. Por exemplo, você está passando o dia de hoje, você está vendo pronunciamentos, é difícil lembrar que Deus está regendo todas as coisas. O que eu vejo, é uma crítica aqui que eu faço, parece que a saída para todo problema político, para alguns cristãos, é ore pelos governantes. Isso é uma responsabilidade, é uma obrigação, seja lá qual for o governante. Mas isso não responde todas as questões de tensão que há entre teologia e política. Então, não use isso como uma pedra filosofal. Ore pelo seu governante. E oro, tudo bem, mas preciso cobrar também e etc. Então, está bem estabelecida a soberania de Deus, isso aqui é só uma amostra. Nossas escolhas, por outro lado, são escolhas reais. Elas não são escolhas teatralizadas. Não é Deus como um pai e dizendo para o bebê, olhe, e organizando com a família, vamos deixar ele pensar que está escolhendo. Não, Deus não age com falsidade para assim nos enganar. Nossas escolhas são reais. 2 Coríntios 5,10, nós seremos julgados por nossas ações. Em Tiago, é interessante perceber que a resposta da oração parece condicionada com a intenção daquele que ora. Então não peça com ânimo dobre, não peça duvidando, porque o que duvida é semelhante a uma onda no mar, uma onda bravinha, e este não receberá. Peça, porém, com fé, sem duvidar. E isso também é visto na insistência, né? Jesus prega a insistência na oração, bater várias vezes. Então eu lembro de Nárnia, e a pergunta lá das crianças, os castores dizendo que eles deveriam pedir a Asla, e as crianças perguntam, mas ele não sabe do que nós precisamos? E os castores dizem, mas parece que ele gosta que nós peçamos. Então tem essa questão sobre a oração, o fato de Deus, sim, ter certas condicionalidades em relação à oração e como nós fazemos a oração. Difícil de entender isso também, muito difícil, não estou dizendo que é fácil. E a questão em Romanos 10,14, que eu selecionei também, parece que nós somos instrumentais para a evangelização e salvação de algumas pessoas. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós temos um se, uma possibilidade, então, de alguém não ouvir porque não há pregação. Então, isso estabelece que nossas escolhas são reais e têm consequências reais neste mundo. Então, como é que nós estabelecemos essa tensão? Na verdade, ela está estabelecida. Como é que nós resolvemos essa tensão? E Spurgeon, ao ser questionado sobre isso, ele respondia, eu nunca tento reconciliar pessoas que já são amigas, né? A Bíblia parece não querer conciliar isso, e Spurgeon segue nessa linha dizendo, como é que eu vou conciliar amigos? Como é que eu vou reconciliar aqueles que não brigaram? Então a questão é entender, a tensão está no nosso cérebro, não está no material bíblico. A atenção refere-se ao modo como nós apreendemos a realidade. Então a atenção está em nós, a culpa é nossa de não entender. Mas não há uma tensão paradoxal ou entre verdade e mentira nas Escrituras. Não, são duas verdades, elas convivem bem, como Spurgeon dizia. Então, qual a história que Deus está contando e como isso tem a ver com o fato dele ser soberano e eu ser alguém responsável dentro dessa história?
Então vamos voltar à questão da analogia, né? É uma analogia que ele propõe como uma maneira de resolver certos conflitos internos nossos, de explicar. Toda analogia, na verdade, é uma conexão entre um fato estabelecido e uma figura na realidade. Então, como é que uma figura na realidade poderia explicar o fato da soberania de Deus e da responsabilidade humana? Então, toda analogia é uma conexão, uma ponte entre um fato e algo na realidade que possa lançar mais luz sobre esse fato. Da mesma maneira como nós vimos a analogia de Deus como uma família, da Trindade como uma família, analogia psicológica. Então são maneiras de pegarmos elementos da realidade e pensarmos como é que isso aqui pode lançar luz sobre verdades estabelecidas, verdades teológicas estabelecidas na Escritura. Então são 3 questões bem simples, mas que nós vamos desenvolver aí. Deus é um escritor, então isso está em sua responsabilidade, em sua soberania. Na verdade, ele está escrevendo uma história. Na verdade, em termos temporais, ele já escreveu, essa história já está escrita. Então, lembre da atemporalidade de Deus, da sua eternidade. Essa história já está escrita. O mundo é sua história. Toda a criação, tudo aquilo que sai da sua boca e cria vida é história de Deus. Não apenas nossas ações, não apenas nossas palavras são história de Deus. Lembre, você está lendo um romance, você está lendo aqui o Mark Twain, e ele não está descrevendo só pessoas. Ele não está descrevendo só ações. Ele não está descrevendo só história de conexão entre personagens. Não. Ele descreve um local. Ele descreve um rio. Ele descreve formigas que estão passando. Então, a história de Deus é toda a criação, tudo que surgiu da sua voz, tudo que foi criado, que vem do Criador, e como essa criação está em ação. Como é que ela está vivendo, como é que ela está em movimento. Isso é a história de Deus. Então, o mundo é a criação de Deus. A história de Deus é esse mundo vivendo. É a sua vida descrita. É a biografia deste mundo. É a biografia de todos nós. O mundo é sua história. E nós somos seus personagens. Claro, se nós formos comparar na maioria dos romances, na maioria dos escritos, a descrição geográfica com a descrição dos personagens, sempre, a não ser que seja uma escrita bem estranha aí, sempre os personagens terão muito mais espaço do que o próprio cenário. Claro, porque o foco está nas pessoas. A literatura é um produto humano que volta-se para o humano, para a descrição de sentimentos, de ações e reações do ser humano. Então, dessa maneira, nós poderíamos dizer a criação é importante? Totalmente. Mas que há um foco nos personagens pessoais, os seres humanos, sim, há um foco em nós. Então, uma base para estabelecermos essa ideia, essa analogia, no Salmo 139, 16. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então aqui nós percebemos que essa analogia não é tão estranha às Escrituras, afinal nossos dias, os dias que nós vivemos sobre a terra, são descritos como um escrito em um livro, e tudo já está escrito, mesmo quando não havia a realidade deles ainda. Embora nós não tenhamos caminhado aquele passo já estava escrito, já estava determinado. Deus escreve o livro da história, e então o lê em voz alta, trazendo a existência. Aquela ideia de que a voz de Deus, a potência da sua voz, faz com que as coisas criem existência. Mas antes delas criarem existência, elas estavam no papel. Elas estavam de maneira... Como eu usaria? Que palavra eu usaria? Já sei. Elas estavam latentes. Elas estavam em possibilidade de existir. Então nós estávamos no script, nós estávamos no papel. Então dessa maneira nós já existíamos, porém faltava-nos ainda o incorporar. Então Deus traz a vida da história. Pessoal, por favor, desliguem o seu
microfone, por favor. Senão eu vou desligar o de todo mundo aqui, viu? Última vez que eu peço. Então, Deus escreve seu livro e ele dá vida às suas palavras. Então, aqui citando N.D. Wilson, nas suas notas da xícara maluca, ele fala: palavras mágicas, palavras dos contos de fada e do conceito de magia e do conceito de encanto. Por quê? Porque os encantos geralmente são verbais, né? Embora alguns tenham rituais, e a própria questão do ritual é importante, né? Quando Deus cria o homem, ele modela com suas mãos. Então nós temos um aspecto visual no modelar, mas também para além do ritualístico, antes disso nós temos algo mais abrangente na ideia de criar, dentro dos contos de fada, dentro dos encantamentos, que seria o fato de falar, de proferir o encantamento. Então, quando eu falo, quando eu profiro as palavras certas, com um sentimento certo, com o coração no lugar correto, o encantamento adquire realidade. Ele surge. Ele começa a fazer sentido e começa a ser atuante neste mundo. Percebe como os contos de fada eles têm uma grande conexão com a realidade? Deus fala e essas palavras criam vida, encarnam-se, incorporam-se. Assim como um bom encantamento, quando bem proferido, também cria realidade. Isso é interessantíssimo perceber isso. Então, dentro da analogia autor-história, autor-personagem, nós começamos a pensar nas nossas histórias pessoais, que na verdade é aquilo que nós pensamos quando declaramos a tensão entre soberania e responsabilidade. Geralmente nós não estamos pensando nos grandes acontecimentos da história, porque Deus permitiu que os judeus fossem mortos, o Holocausto. Na verdade, no fundo, nós nos preocupamos com nós mesmos e com o sofrimento que nos abate. Não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que isso é o que acontece. Mas pensando em uma história pessoal que estabelece o que ele chama de camadas de causalidade, e eu vou explicar para você o que seriam essas camadas. Causalidade é o fato de que algo está causando um fato, um objeto. Então, nós temos um causador. Quem seria o causador de certos eventos na minha vida? Quem seria o causador de certas questões que acontecem comigo? Então aqui eu elenco aqui do livro a história de José, a história de José em Gênesis, e como nós percebemos no texto bíblico, camadas de causalidade. Nós temos os irmãos causando a escravidão de José, e nós temos Deus causando a escravidão para um bem maior. Então são camadas de causalidade que nós vamos conectar com a ideia da pericorese lá da Trindade. Mas vamos ler Gênesis 45, versículo 4. E aí nós vamos seguir essa sequência. Gênesis 45, 4. E José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Então eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Então aqui uma declaração simples e reta da responsabilidade deles. Vocês me venderam para o Egito. Versículos 5 e 8. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó. E aí vai. Então, as duas camadas de causalidade são colocadas aqui paralelas. E esse é o problema. Afinal, no final das contas, nossa mente racional pergunta: quem causou a escravidão de José? Foram os irmãos ou foi Deus? E aí nós lemos o último, Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20, que diz:
Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, nos primeiros versículos que nós lemos, nós estabelecemos a causalidade dos irmãos, estabelecemos a causalidade de Deus. Aqui na interpretação de José, nós temos um pular, certo, entre as duas linhas de causalidade. Vocês intentaram, vocês planejaram algo, mas Deus estava planejando outra coisa. Então, embora haja a causalidade óbvia, não pode ser negada dos irmãos, foram eles que venderam, eles são responsáveis, eles vão pagar por isso, vão estar aqui. Mas Deus, ele tem uma vontade que é superior à vontade do mal dos homens. Essa talvez seja a grande sacada da analogia autor-história. Embora nós façamos o mal, embora nós estejamos capacitados a fazer o mal dentro da história de Deus, Deus tem uma vontade que é superior, porque Ele é o autor. Ele é o autor da história. Então sua vontade é superior de tal maneira que Ele pode utilizar no seu script o mal para chegar ao bem que Ele intentou para os que são seus. Bom, isso explica mais ou menos, embora ainda permaneçam certos questionamentos que nós não vamos responder agora. Então, o que é que isso tem a ver com a pericorese? As camadas de causalidade, nós percebemos que elas têm conexões umas com as outras. Não é só os irmãos entregaram, Deus entregou, separados, fatos que têm uma baía entre eles. Não, esses fatos eles infringem aspectos um no outro. Então a pericorese nos lembra, nós utilizamos isso na questão da Trindade, de que Deus Pai está no Deus Filho e não é Deus Filho. Deus Filho está no Espírito Santo e não é o Espírito Santo. Não é uma mistura metafísica. Na verdade é um fato de que há uma dança entre a Trindade. Trocam-se lugares, um está sobre o outro está sobre um. Então, dentro da história de Deus, nós temos marcas da pericorese também. As marcas da pericorese são o fato de que, mesmo que eu tome minhas decisões, e mesmo que Deus tenha ordenado que eu tome essa decisão, nós temos esses dois fatos estabelecidos, e a pericorese me ajuda a entender as conexões. Então, Deus ordenou que eu fizesse isso, e ao mesmo tempo eu fiz isso porque eu quis. Isso não nega a existência dos dois fatos. Os dois fatos estão lá. Eles não se misturam a ponto de virar uma só coisa. Nós não podemos fazer uma síntese e chegar a uma conclusão final. Afinal, a sentença é: foi Rafael ou foi Deus? Isso é impossível, porque são duas realidades que existem e que permanecem de maneira paralela. Porém, percebemos por meio da chave da pericorese que uma realidade pode infligir certos aspectos sobre a outra. Então, no final das contas, qual será a linha de causalidade que vai vencer? No final das contas, qual a linha de causalidade que vai sobrepujar todas as outras? A de Deus. Deus vai dizer o final da história, porque Ele é o dono da história. Então, a pericorese está aí como uma chave para nos ajudar a entender. O autor nos diz que certos conceitos teológicos, certas realidades teológicas que percebemos tanto por meio da teologia bíblica como por meio da organização da teologia sistemática, estão aí para nos mostrar como nós precisamos transformar nossa mente. Agostinho também dizia isso. Mistérios teológicos existem para nos fazer perceber o quanto nós precisamos ser transformados e ser renovados como novas criaturas. Jesus é Deus, Jesus é homem ao mesmo tempo. Jesus é um leão que vai julgar, Jesus é um cordeiro manso. Nós somos santos e pecadores simultaneamente.
Deus é soberano, somos responsáveis. Então isso leva nossos lóbulos, não sei o nome, cerebrais a polos diferentes, estica o nosso cérebro, e é bom que isso aconteça. Nossas fronteiras serão esticadas e assim nós estaremos dispostos diante do Senhor a uma renovação da nossa mente. Por isso que é bom estudar teologia. Estudar teologia também nos leva a uma vida mais santa. Na verdade, é o propósito principal, entendermos melhor quem Deus é, para assim mudarmos quem nós somos. Calvino dizia isso nas suas Institutas. Bom, então ele diz: não há enredos abandonados na história de Deus, não há linhas sem propósito na história de Deus. Deus não é produtor de uma série de televisão que começa boa, começa promissora, se perde no caminho e é cancelada depois de 11 episódios. Eu diria mais que Deus não é aquele produtor de séries, né, que a série já perdeu a graça e ele continua fazendo mais temporadas, né, como Grey's Anatomy. Aí não acaba nunca, não sabe quando acabar. A história de Deus tem começo, meio e fim, e é muito bonito perceber todo o conjunto. Então, Deus ele não está perdendo as linhas da sua história, ele está contando uma história que já está acabada, na verdade. É uma história que ele já concluiu, já deu o ponto final. Só falta nós percebermos essa história em performance, em atuação, porque nós estamos dentro do tempo. Mas, e o mal que há no mundo? O mal que há no mundo, como pode ser explicado dentro da analogia autor-história? Então, a resposta que ele dá em relação ao mal é que dentro de uma percepção de que Deus é um escritor, de que esse mundo é uma história, o mal seria a tensão narrativa. Então, como é que uma história, como seria o plot de uma história em geral? O plot de uma história qualquer, vamos dizer, da jornada do herói, né? Sempre a maioria daquilo que nós assistimos e lemos tem a jornada do herói. Então nós temos alguém vivendo uma vida às vezes confusa, às vezes boa ou neutra, e então acontece um grande problema. Então esse grande problema mexe com as estruturas daquele alguém. Aquele alguém vai seguir a sua jornada em busca de habilidades, em busca de uma arma, em busca de um lugar, para que, conseguindo esse algo, consiga ter a batalha final em busca da resolução do problema, da tensão que foi estabelecida. Então, desde o momento em que a história começa, a maioria das nossas histórias ocidentais, desde o momento em que o mal aparece, começa uma tensão narrativa que vai até o final da história. Então é o mal que estabelece a tensão. As pessoas às vezes não entendem o que isso quer dizer. E eu já vi muitas pessoas dizendo assim: o Tolkien ele podia ter feito o seguinte, ele podia ter colocado as águias, né, para pegar o Frodo lá em Valfenda, e as águias levariam o Frodo direto para a Montanha da Perdição, e então seria destruído, seria muito mais fácil. Pois é, mas onde estaria a trilogia do Senhor dos Anéis para nós lermos, apreciarmos? Onde estariam os 3 filmes para nós assistirmos várias vezes e apreciarmos? Então a beleza da história ela não é estabelecida sem atenção narrativa. Isso explica? Isso justifica o mal completamente? Não. Mas é um fato que nós precisamos adicionar à nossa carteira teológica. A beleza que há no mundo, a beleza que há na história de Deus, a beleza que há nas Escrituras, ela só pode existir porque o mal existe. Porque a tensão foi instituída dentro da narrativa de Deus. Agora, se você quiser perguntar as razões de Deus para fazer isso, aí já é outra pergunta teológica, mas esse fato precisa ser estabelecido. Bom, então os teólogos, o John Piper principalmente, ele divide as vontades de Deus em uma vontade permissiva, uma vontade decretiva, uma vontade em que Deus permite que algumas coisas aconteçam, e outra vontade em que Ele decreta, mas são categorias teológicas apenas didáticas, né? Não há como provar biblicamente isso. Mas nós podemos usar 2 lentes, e isso para mim é mais interessante, usar 2 lentes para enxergar o mal. Uma lente estreita, que não minimize a realidade do mal. Na verdade,
ver o mal, como a Escritura vê, como os autores bíblicos veem. O mal existe, ele não pode ser subestimado. Porém, a lente larga deve nos lembrar que o mal acabará, que o mal será exterminado. Não superestimar o mal. O Joe Rigney, ele fala, por exemplo, ninguém pensa no caráter de Tolkien ao criar Sauron. Ninguém diz Tolkien é mau porque ele criou Sauron. Ninguém diz isso. E ele usa também C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia, e ele pergunta: quem matou a feiticeira branca? Foi Aslan ou foi C.S. Lewis? Os dois. Foi Aslan e foi C.S. Lewis. No final das contas, foi o criador também que fez e matou a feiticeira branca. Então utilize as duas lentes, lente estreita, lente larga. Estamos caminhando aqui para o final. Parece-me que está dando algumas travadas aí, mas eu estou encerrando. A nossa aula é curta hoje. Então, Deus como autor, Deus como personagem, significa que podemos ver o relacionamento de Deus com o mundo de maneiras complementares. Então lembra daquela ideia? Deus está no céu, mas Deus está conosco. Devemos pensar que a metáfora autor, personagem, autor, história, ela não se restringe a Deus apenas olhando do mundo de cima, como o C.S. Lewis olhando seus livros sendo vendidos. Não. Deus também atua como personagem na sua história. Então ele não está olhando só o rio de cima, ele entra no rio. Ele não está olhando só seus personagens de cima, ele convive com seus personagens. E então isso dentro da teologia é o que nós chamamos de transcendência e imanência. Ele entra no mundo que ele criou. Isso explica muita coisa. Isso torna o cristianismo totalmente diferente de várias religiões. Deus é um Deus que participa da sua história, porque Ele quer, porque Ele quis. Então nessa narrativa Deus é o contador da história e o protagonista. Ele é o bardo é o que canta a história e o herói. Ele escreve o conto de fadas e em seguida vem para matar o dragão e salvar a mocinha. Então essa é a conclusão do Joe Rigney e para mim é uma metáfora muito boa, metáfora de grande valor para adicionarmos à nossa carteira teológica. Não explica tudo, mas também nos dá certas capacidades imaginativas e cognitivas para nós pensarmos melhor os dilemas teológicos que nós enfrentamos. Bom, então eu encerro por aqui. Transmissão mais curta hoje e pelo que eu estou vendo também dando algumas travadas, mas vai ficar salva para você aí no Instagram. Pessoal do Skype, também agradeço por sua presença. Valeu!